Preocupar-se é uma das maiores decepções nesta vida. É um fardo que assumimos voluntariamente como resultado de pensamentos perturbadores sobre questões que às vezes não têm nada a ver conosco, ou questões sobre as quais honestamente não temos poder para fazer nada. A preocupação muitas vezes anda de mãos dadas com o medo e a ansiedade. Nós nos preocupamos com quase tudo: contas, finanças, economia, políticas governamentais, familiares, relacionamentos, exames escolares ou empregos. Nós até nos preocupamos com o passado e o futuro. Jesus dedicou um tempo em Mateus capítulo 6 e começou a ensinar seus seguidores, incluindo pessoas como você e eu, que colocariam sua fé nele anos depois. Veja, Deus está ciente dos problemas que podem desencadear preocupação em seu coração. Ele não quer que você os ignore, haja em negação ou seja irresponsável sobre qualquer coisa. Na verdade, a Bíblia nos encoraja a ser responsáveis em nossos deveres e a fornecer soluções. No entanto, preocupação e planejamento para produzir soluções são duas coisas diferentes. A segunda dá a você algo em que você se concentrar, um sonho a perseguir e uma meta a alcançar. Já a primeira rouba a sua paz e então faz com que você tenha medo e pânico sem realmente encontrar uma solução útil. Em vez disso, isso leva a mais frustração e depressão. Por exemplo, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram listados entre os conselheiros que o rei Nabucodonosor queria executar em determinado momento. Não porque eles tinham feito algo errado, mas porque, depois de perguntar aos outros conselheiros e mágicos, nenhum deles conseguiu contar seu sonho nem sua interpretação. Quando Daniel soube do decreto do rei para executá-lo junto com os outros conselheiros, ele pediu ao rei um pouco mais de tempo. Quando eu estava estudando isso, percebi 2 coisas. Primeiro, Daniel tinha a opção de entrar em pânico com a situação atual, como suas vidas estavam prestes a terminar, ou buscar uma solução. Claro, ele escolheu a segunda opção. Em segundo lugar, as pessoas que conhecem a Deus e têm intimidade com Ele não entram em pânico com os problemas, por mais sérios que pareçam. Davi exemplificou isso no campo de batalha quando outros estavam com muito medo de enfrentar Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: "Ninguém desanime por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará contra ele." Daniel e seus amigos, em vez de entrar e pensar em uma maneira de correr para salvar a vida ou lamentar o decreto do rei, fecharam-se em casa e buscaram a Deus a solução para o problema atual. E adivinha só, Deus respondeu. Daniel capítulo 2, versículos 17 a 19. Então Daniel voltou para sua casa e explicou o assunto a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele os exortou a implorar misericórdia ao Deus do céu em relação a esse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com o restante dos sábios da Babilônia. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Então Daniel louvou a Deus do céu. Eles eram uma fonte de inspiração um para o outro. Vamos buscar o Senhor sobre este assunto. Por nós mesmos não podemos fazer nada sobre algumas questões, mas devemos nos voltar para o único que pode. Por causa deles, o resto dos conselheiros foram poupados da lâmina do rei. Você sabia que a preocupação matou mais pessoas do que os problemas sobre os quais eles entraram em pânico? Lembre-se de que eu disse que a preocupação e o medo andam de mãos dadas. Além disso, a preocupação não é de Deus. E se não é de cima, então definitivamente vem do diabo. Se não vier de cima, então é um problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo dom bom e perfeito vem do alto, do Pai. Portanto, se não vem do Pai, não é bom nem perfeito. Eu sei que você está lidando com um problema em sua vida agora. Enquanto preparo esta mensagem, até eu tenho meus próprios problemas diante de mim. No entanto, uma coisa que faço e encorajo você a fazer ao ouvir esta mensagem é dizer honestamente a si mesmo a verdade. Sua preocupação não resolve seu problema. Isso apenas rouba sua paz, sua alegria e até mesmo sua razão de viver.
O indivíduo pode ser atraído para o alcoolismo por causa da preocupação. Uma mãe pode ficar muito doente com pressão alta por causa de um filho rebelde. Por mais dolorosas que todas essas coisas possam ser, é triste que, ao admitir a preocupação com um problema, você tenha sucesso em aumentá-lo. Agora, a mãe não tem mais que lidar apenas com o filho rebelde. Sua saúde também foi comprometida. Então, em vez de uma batalha, ela conseguiu dar ao inimigo outra oportunidade de lutar contra ela. Amado, não dê espaço ao inimigo em sua vida, aceitando suas sugestões para andar preocupado. Não deixe seu coração falhar. Deus se preocupa com o seu hoje e o seu amanhã. E se você confiar nele, ele cuidará disso para você. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus falou tudo sobre a preocupação nesta mensagem. Então, se você está preocupado com o vencimento do aluguel, com as mensalidades escolares ou com as taxas escolares dos filhos atrasadas, com a geladeira sem mantimentos, com o cônjuge irresponsável ou infiel, com os filhos travessos ou rebeldes e assim por diante, Deus admite que esses são problemas desta vida, mas que você não deve permitir que se preocupar com eles se torne uma característica de quem você é. Não há ninguém que será premiado com a pessoa mais preocupada. Mesmo que o mundo diga que não há problemas em se preocupar, eles também sabem que a preocupação não é um valor, mas um fardo. Imagine se preocupar que o sol nasceu um pouco mais tarde do que o normal hoje. Imagine se preocupar com os movimentos das nuvens. A verdade é que, quer que você se preocupe ou não, não tem o poder de fazer nada a respeito de nenhuma dessas coisas. Mas você tem o poder sobre si mesmo e sobre o que escolhe ponderar. Suas preocupações não vão pagar as contas, mas a provisão de Deus vai. Sua preocupação pode não ser capaz de curar doenças e enfermidades, mas o poder de Deus invocado em oração pode até ressuscitar os mortos. Sua preocupação não pode ir para o futuro e corrigir as coisas por você, mas o Espírito do Senhor pode. Isaías capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Você já viu como os seguranças protegem seu empregador? Eles já estão fora do carro antes que ele desça. Eles já estão dentro e inspecionando um prédio antes que seu empregador chegue lá. Eles já se encontraram e revistaram qualquer estranho antes que ele chegasse até ele. Por quê? Porque seu empregador é o seu trabalho. Enquanto ele estiver vivo, eles terão seus empregos. É seu dever mantê-lo vivo e eles levam isso a sério, tanto por suas carreiras quanto por sua credibilidade como protetores capazes. Esses caras podem não se importar de verdade, mas levam seu trabalho a sério. Embora saibam que também podem ser pegos na linha de ataque, eles se movem de qualquer maneira. Imagina o quanto mais Deus. Ele o ama e se preocupa tanto com você que promete seguir em frente no futuro por sua causa e preparar o caminho reto para os seus pés. Se Deus foi à sua frente,
O que a preocupação com o que está por vir diz a ele? Isso significa que você não confia que ele lidou com o que está por vir. A preocupação é uma propriedade da dúvida. Você não pode alegar ter fé e estar preocupado ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma escolha. Eu escolho continuar me preocupando ou escolho aceitar a palavra de Deus? O que acontece com aqueles que aceitam a palavra de Deus e dão passos de fé em seu futuro? Eles voltam com testemunhos. Quando Deus disser para você ir que Ele cuidará das coisas, pare de se preocupar com isso, porque já está feito. Lembre-se de que o passado e o presente estão sempre diante dele. O futuro não se esconde ao seu olhar. Sim, ele tem o tempo dele, mas ele nunca se atrasa, porque antes de você chegar lá, ele já está esperando por você. É hora de você tomar a decisão de substituir sua preocupação pela fé. É hora de dizer: em vez de entrar em pânico, vou louvar a Deus e me lembrar de sua fidelidade. Seu Pai Celestial se preocupa profundamente com você e com o que o seu amanhã reserva. Ele quer que você lance essas preocupações sobre Ele por causa do seu cuidado por você. Tudo que você confia a Ele, como Daniel e seus amigos, Ele cuida disso e dá a você a solução que você precisa para irromper em testemunhos. O que você faria hoje, querido cristão? Você continuará na autopiedade, preocupação, medo e inquietação? Ou você vai se levantar e dizer: não posso me preocupar ao lado de Deus. Vou deixar que Ele cuide dos meus problemas. Como Davi, confio nele para aperfeiçoar o que me diz respeito. Eu escolho sua paz e descanso em seu amor, agora e para sempre.